Vamos fazer um bolo gostoso agora, nesse bloco? Para um café da tarde? Sensacional, tudo de bom, né? Ai, gente, essa versão aqui é sem glúten e sem lactose. Exatamente. Para aquelas crianças e mamães que têm restrição, certo, Wanda? Certo. Seja bem-vinda. Tá aqui de novo. Prazer tê-la aqui, viu? Que bom revê-la. A gente estava conversando bastante com o pediatra, Sim, né? sim. Sobre as alergias alimentares que têm sido cada vez mais comuns, Sim, né? sim. Não só em crianças, mas em adultos também a gente percebe essa intolerância, né? Cada vez mais comum. Sim. E sem falar que também algumas pessoas acabam restringindo também, né? Por motivos de dieta, a gente sabe disso, né? Então, assim, as pessoas que se sentem um pouquinho com barriga inchada, né? Então, sempre fazem uma associação ao glúten, né? Independente da sensibilidade ao glúten, né? Essa preocupação hoje, ela é existente. E o bom é que nós temos farinhas que a gente pode substituir, por exemplo, né? E farinhas que são acessíveis, não são caras, que a gente encontra com facilidade, né? exatamente. Que a gente vai até mostrar aqui para vocês, porque a gente tem alguns produtos que, de fato, eles têm um preço bem mais alto e aí não fica viável, né, para as pessoas conseguirem fazer em casa. A proposta hoje da Wanda é, de fato, conseguir aí baratear e deixar a receita acessível para aquelas pessoas que têm restrição e não podem consumir por recomendação médica, ou mesmo aquelas pessoas que precisam perder peso. Exato. E aí os médicos orientam, né? Reduz o glúten, reduz um pouquinho, você vai conseguir desinchar e vai ajudar nesse processo da perca de peso. Então, tem essa opção aqui. E tá bonito demais esse bolo. Eu adoro bolo com casquinha, eu vi que esse ficou com casquinha. Ficou bem, eu adoro bolo que fica essa casquinha. O Damasco colabora também, né? Ai, já sou apaixonada. E é engraçado, quando corta a fatia, né? E aí, sempre para eu comer, eu vou deixando a fatia por último, sabe? Eu vou pegando o bolo e deixo por último a fatia. Eu também fiz bastante isso quando criança. Você faz isso em casa ao seu filho, minha amiga? Você vai comendo e começa de um ladinho ali. E eu deixo sempre a fatia lateral por último, que eu acho a parte mais gostosa. Exatamente. Como a gente prepara essa belezura aqui? Então vamos lá. Os ingredientes que a gente vai utilizar para esse bolo hoje, né? Então são 400 gramas de damasco seco, que a gente precisa deixar então de molho. Eu fiz a opção, quando a gente pensa em lactose, eu fiz a opção pelo leite de coco. Mas em casa, ele pode ser substituído, por exemplo, por um leite de amêndoas, um leite de aveia. Leite de arroz. Um leite de arroz. Inclusive, um dos que a gente costuma dizer que são mais acessíveis em termos de custo, o leite de inhame. Inhame, é possível se fazer um leite que é muito saboroso, a textura é muito próxima, inclusive, do leite de vaca. O leite de inhame é o único, né, que tem essa proximidade na textura. E leite de inhame é fácil de fazer, é barato. O inhame é riquíssimo, riquíssimo, né? cheio de nutrientes. O leite de exatamente. Como é que faz? A gente já ensinou no programa, inclusive, o leite, né, de castanhas, Sim. o leite de arroz, mas o leite de inhame? O correto é você pegar, por exemplo, os inhames, eles são sempre pequenininhos, né? Então, vamos dizer assim, 3 pequenininhos, que é o relativo a 150 gramas, tá? Então, você tem 3 inhames pequenininho, você cobre ele com água e deixa ele por 12 horas na geladeira. De molho? Isso, de molho. Tá. Descarta a água, coloca então dentro do liquidificador, né? Com 2 xícaras de água. E o que acontece? Você começa a bater, bate, coa, e você vai perceber que você tem um leite com uma textura muito próxima ao leite, né, de vaca. E é saboroso. Eu costumo colocar ainda 1/4 de coco, pedaço de coco fresco, junto com o leite de inhame, porque aí o sabor fica até mais agradável para você tomar puro mesmo, né? Ai, que delícia. Então eu vou pegar 3 inhames. Isso, os pequenininhos. Cerca de 150 gramas. Por exemplo, exatamente. Descasco. Descasca ele, exatamente. E ponho de molho na geladeira. Isso mesmo. Aí você deixa assim por 12 horas. Eu costumo fazer isso à noite. Eu deixo à noite de manhã. Água o suficiente para cobrir. Descarta a água, tá? E bate ele, né, então, com 2 xícaras de água. Pode ser puro, então você tem só o leite de inhame. Você quer acrescentar um pouquinho de sabor a ele, modificar, deixar ele mais saboroso, porque às vezes a gente precisa tomar esse leite puro. Sim. Coloca 1/4 de coco, um pedacinho de coco fresco.
E bate junto. E bate junto. É dos deuses. Prova. Você precisa fazer. Aqui a gente está usando o leite de coco. Aqui a opção é leite de coco, poderia ser outros leites vegetais e tudo mais, né? Perfeito. Então a gente tem aqui também os ovos que eu deixei ali no meu... Deixa eu pegar aqui rapidinho. Pode pegar, fica à vontade. Que a gente vai precisar. Então a gente tem 10 ovos que a gente vai utilizar para essa nossa receita. Eu tenho 200 ml de óleo de coco, né? Então eu utilizo aqui o óleo de coco. 200 gramas de açúcar de coco, tá? E aqui nessa receita eu gostaria também de deixar essa opção de que dependendo do que a pessoa já está acostumada a comer com relação a menos açúcar, mais açúcar, ela pode abrir mão do açúcar de coco. Porque o damasco... Já é docinho. Ele também adoça. Exatamente. Então seria eu mais uma tenho opção. 400 gramas do damasco. Isso, seco, que ficou hidratado, né? Por no mínimo 2 horas, né? Em 400 ml de leite de coco. Então a gente tem ele aqui, já ó. Tá. Já está hidratado. Damasco e o leite de coco. Exatamente. 400 gramas do damasco e 400 ml do leite de Exatamente, coco. hidratado. Além dessa mistura, a gente vai usar 10 ovos. Exatamente. 200 ml do leite de coco. Do óleo de coco. Do óleo de coco, exatamente. Perdão. 200 gramas do açúcar de coco, Exatamente. que é opcional. O açúcar de coco é opcional. Isso, exatamente. Aí a pessoa vê o sabor, se ela quer mais docinho, menos docinho, E as farinhas? Né? Então aí vamos lá. Eu estou usando aqui farinha de amendoim, 200 gramas de farinha de amendoim. Farinha de amendoim é uma farinha que ela não tem, né? Então, glúten, e é uma farinha de custo acessível, né? Aí, assim, para saborizar ela um pouquinho mais, eu estou usando mais uma outra oleaginosa, tá? Que no caso, a farinha de avelã, 100 gramas de farinha de avelã. Eu poderia usar 300 gramas só de amendoim? Eu poderia. Então, esse aqui, essas 100 gramas, é porque a gente acrescenta um sabor a mais ao bolo. A gente, né, valoriza um pouco mais aquele sabor do bolo. Se eu comprar o amendoim Sim. em casa e triturar, eu consigo usar? As pessoas geralmente têm dificuldade de fazer isso em casa e eu vou explicar por quê. Vira pasta, exatamente, né? Mas aí tem um truque, tá? Que eu ensino sempre para os meus alunos. Eles usam muito o liquidificador, né? O rádio, então, assim, né, essa parte menorzinha do liquidificador, é ela que acaba fazendo com que o óleo se solte do nosso amendoim e forma uma pasta muito rápida. O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer essa farinha na processadora. E não no liquidificador. Exatamente, as pessoas erram por esse pequeno detalhe. Tá. A gente tem, né, um rádio maior e a gente consegue fazer a farinha sem que ela vire uma pasta. Então pode comprar pronto ou fazer em casa. Exatamente. Aqui a gente está usando 200 gramas da farinha de amendoim, 100 gramas da farinha de avelã. Exatamente. Aí a gente tem, aqui na farinha de amendoim, eu já coloquei as raspas de laranja, que eu gosto de deixar a farinha dando uma saborizada a mais, né? E a gente está usando uma pitadinha de sal, né? E 2 colheres de sopa de fermento. É muito simples, é muito fácil de fazer, né? Basicamente misturar tudo. Basicamente misturar tudo. Qual é a regra aqui, as etapas? Vamos iniciar, A sequência. Então vamos começar. Eu vou pegar os ovos, colocar aqui no meu liquidificador. Os tá? 10 de uma vez? Aqui, Tá. Você já coloca tudo aqui. Aí eu pego aqui, ó, o meu damasco que estava hidratado. E eu vou bater. Eu vou fazer uma pasta, né? E eu preciso hidratar o damasco, que é para que ele fique mais fácil, né, na hora de bater, né? O damasco sequinho, né? Então, assim, a gente hidrata por isso. Então, deixa o damasco de molho Exatamente. no leite de coco. Exatamente. Ou em qualquer outro leite vegetal. Vegetal, exatamente. Aí, agora eu venho aqui e acrescento, então, né, o meu óleo de coco. Nessa hora, quando a gente pensa, assim, em lactose, né, e se for mesmo um problema de lactose, a outra opção que as pessoas têm é usar uma ghee. Né? Porque a ghee, ela é uma manteiga clarificada que no processo de clarificação ela perde também a lactose. Tá. Então, né? ao invés do óleo de coco, 200 ml de óleo de coco, Exatamente. eu poderia usar a manteiga ghee. Exatamente, tá? Então, Que seria uma acha em opção. lojas de produtos, tá? Geralmente naturais. O pessoal Exatamente. brinca, nas lojas de produtos natureba, Exatamente. lá você vai achar. Lá nos natureba. Então, vamos lá.
Aí aqui, ó, eu já tenho, né, a minha consistência, a consistência que eu preciso, né, o meu creme, olha como fica. Bem cremoso, Bem né, cremoso. Wanda? E aí vamos facilitar a vida das pessoas, porque eu escuto muito assim, né, principalmente os mais jovens, a garotada, né, ai, mas eu não tenho batedeira. Acontece, eles estão cada vez mais indo para a cozinha, né, vamos fazer tudo no liquidificador. É muito fácil, a gente agora só acrescenta tudo aqui mesmo no liquidificador. Então você agora a gente só vai suja colocar tudo. os secos, as Exatamente, as farinhas a pitadinha aqui. de sal. Exatamente. Bom, então só para deixar um pouco mais prático, eu vou bater tudo no liquidificador, tá bom? Quem quiser poderia também usar Poderia a batedeira. transferir depois a segunda parte para a batedeira, mas sinceramente não tem a necessidade, tá? Então a gente liga aqui. Necessário, né? Dá uma mexidinha. É uma massa muito simples de trabalhar, né? Então, né, mexe mais um pouquinho. Bate mais um pouquinho. Gosto, né? Que deve ficar só no A gente tem que pensar nisso também, né? Não, é verdade. E eu penso sempre assim, nessa coisa da praticidade. E vai economizar água depois, porque daí Para é menos coisa pra lavar. tudo é bom, né? Então, assim... Vamos bem. E aí, o segredo também do bolo que você gosta com aquela cor maravilhosa é passar óleo de coco na forma. Pra ficar assim, né? Bem douradinho. É. Bem A diferença queimadinho. entre passar óleo de coco e manteiga em preparações sem glúten, quando a gente usa farinha de oleaginosas, porque ela já tem o óleo, é que o óleo de coco deixa, então, uma cor mais bonita no bolo. Enquanto que a manteiga, ela deixa uma corzinha mais opaca. Né? Então, o óleo de coco, ele deixa mais vivo. Porque a gente já tem a gordura das oleaginosas, né? Mas isso, na hora de assar, fica aquele bolo bem moreninho. Eu gosto de falar isso, né? Porque as pessoas conheço sabem gente que a diferença. prefere aquele bolo mais branquinho, mais clarinho. Exatamente, tá? Aí não usa óleo de coco para untar. Aí pode né? passar manteiga, por exemplo, mas aí passa manteiga ghee se for o caso de tirar a lactose por né, N motivos, né? Até mesmo os de saúde. Restrição nenhuma, Isso, pode exatamente. fazer essa receita, gente, usando daí a manteiga, né? Usando o leite de vaca. Exatamente. Aqui a gente dá as dicas de substituições. Isso, a gente dá. Usando o leite vegetal. Tati, eu não tenho aqui o leite vegetal, não tenho restrição. Você pode fazer receita com leite de vaca. Normal, exatamente. Aí, uma outra coisa, Tati, que eu acho muito interessante que a gente tem agora no Brasil, são várias opções de farinha, né? Sim. Que não tem glúten. Por exemplo, nós temos a farinha de mandioca, que se encontra facilmente para panificação e confeitaria, específica para isso, né? Então tem nas lojas Natureba, vamos chamar assim, né? Tem também essa... E a gente tem também aquela famosa mistura de farinha de arroz, né? Fécula de batata, os amidos. Então, assim, a gente tem várias opções de farinhas que a gente pode utilizar que não tem glúten. E que a gente pode usar nas preparações dos nossos Exatamente, bolos, né? Bolos e pães, né? Então, assim, isso facilita bastante a vida da gente também. Bem cremosa, ela fica bem cremosa. Bem consistente, bem consistente, né? Quanto tempo de forno, Então, Wanda? aí o forno é sempre assim. A gente tem que estar com o forno pré-aquecido, tá? 180 graus, os primeiros 10 minutos. Tá. Subiu o bolo, a gente abaixa, então, para uns 140 graus. Wanda, meu forno não é elétrico, né? Meu forno é a gás. Então, dá uma olhadinha na chama. A chama alta, 10 minutos, tá? No que o bolo subiu, a gente coloca do médio para baixo. A gente tem que observar a chama do nosso forno, tá bom? Esse é o grande segredo, Esse vai pro forno e eu vou pedir, por favor, para você me servir desse com casquinha. Faremos tudo que eu quero isso. bolo com casquinha aqui, gente. Isso, com casquinha e tudo que você merece. Ai, tá lindo esse. Gostei de saber que é o óleo de coco que vai que deixa a cor escuro, bonita. mais casquinha ainda. Exatamente, né? Eu também acho muito mais bonito, eu prefiro. Essa é uma versão, então, sem glúten e sem lactose. Exatamente. Bolo de avelã com damasco. Exatamente. Ai, que bonita a massa assada. Tá? Então, dá uma olhadinha. Já tá? come com os olhos. Por ser oleaginosas, que é o que a gente está usando, então ele é um bolo molhadinho. Eu ia comentar, ó, ele é um bolo só molhadinho. de ver a gente já percebe, né? Exatamente. Ó, antes de provar, exatamente. você já vê que é um bolo bem úmido. Exatamente, tá? Nossa, alguém deu uma respirada aqui. É bom também, gente? Você ouviu?
Ouvi. Tá tudo bem aí, gente? Tem alguém passando mal ali. Então, Dê uma respirada ali. Foi o quê? Tá tudo bem, Gui? Tá tudo bem. Quer bolo? Você ouviu, meu Deus? Eu vi. Nossa! A gente... Pega um pedaço de bolo pro Gui, Wilson. Exatamente, né? Então, é justamente isso. As oleaginosas, né? Que ficam soltando aquela gordura. O damasco. Maravilhoso. Leite de coco. E não dá uma diferença o amendoim com a avelã? Sensacional. Então. Como fica saboroso, não? Que bom que você gostou. Fico feliz. E a casquinha? Olha a tática, vai tô deixando a deixando por casquinha último. por último, exatamente. Nossa, Wanda, que delícia. Uma massa super úmida. É. E a gente vê aqui o sabor, né? Bem leve do coco. Exatamente. Que né? você usou o leite de coco, o açúcar de coco. O damasco. As castanhas, né? Então, assim, são opções, sim, para quem tem segue uma alimentação sem glúten e sem lactose. E eu percebo, assim, que o mercado, que a panificação e a confeitaria, ela está evoluindo cada vez mais para essa direção. E eu fico muito feliz, né? Eu estive agora... Até em função do grande número de pessoas com restrição. Exatamente. Eu estive agora na Alemanha, né, que muitos dos meus cursos eu faço lá. E, por exemplo, para você ter uma ideia, tem um chantilly feito com leite de coco. Olha, já tem isso? Tem, e a gente vai começar a trazer para o Brasil. E se você me permitir, eu quero ensinar aqui. Porque é uma coisa maravilhosa, porque coco é da nossa terra, né? Então a gente tem isso aqui com muita facilidade. O Brasil tem muito, né? Nossa, então, exatamente, né? Chantilly de leite de coco, chantilly de amêndoas. Então, assim, a confeitaria, a panificação está evoluindo muito. Eu não consigo parar de comer, você percebeu aqui, eu né? fico tão feliz quando ela come assim. Eu não consigo parar de comer, eu fico gente, muito feliz. Fica muito bom. Que bom. Muito. Que bom, fico contente. Faz em casa, tá? Isso mesmo. E quem não tem restrição, pode fazer com leite de vaca, Exato. com a farinha que você tem em casa. Mas é legal porque a Wanda trouxe essas opções, de fato, pensando naquelas pessoas que têm restrição. E a gente tem recebido cada vez mais pedidos, né? Sim, de receitas que a gente consegue aí oferecer para esse público. Exatamente. Que tem alergia à lactose, que tem problema com glúten. Assim a gente consegue abrir aqui o nosso leque e ajudar todo mundo. Eu acho importante, é bom. Arrasou. Ai, que bom. Fico Adorei. muito feliz. Obrigada por me receber. Esse vai pro meu pelo caderninho carinho. de receitas Ai, que também, bom. viu?